todos. Temos aqui hoje a satisfação de, nesse encontro, temos mais um convidado ilustre, um professor que vem das terras das quais nós mesmos somos, em maior medida, originários, né? Vem de Portugal, é um amigo pessoal, amigo da casa, também uma pessoa muito querida nossa, né, pela cooperação que temos tido, né? É o professor Jorge Pereira da Silva, que é professor assistente auxiliar e diretor da Escola de Lisboa, de Direito de Lisboa, né, da Católica Portuguesa, onde também se formou e obteve o grau de mestre-doutor, e tem investigado, lecionado, produzido muito, né, nas áreas de direito constitucional e direitos fundamentais, teoria geral do Estado e ciência política, e tem se dedicado também, ultimamente, muito também aos temas ligados à liberdade de expressão, a discurso abusivo, né, também a fake news, e também às refrações da tecnologia em relação aos direitos fundamentais. Ele tem também uma obra que foi resultado do doutoramento, já foi doutoramento, sobre os deveres de proteção estatal em relação aos direitos fundamentais, uma obra magnífica, né, no meu sentido, seguramente em língua portuguesa, indiscutivelmente a obra de referência sobre o tema, né, mais densa e completa sobre o tema, é uma grande contribuição para o direito luso brasileiro, né, aliás, luso em geral, né, e também tem um trabalho recente, né, uma espécie de manual também sobre direitos fundamentais e outros textos, enfim, né. Já estive 2 vezes conosco presencialmente aqui na PUC, também participando do evento em parceria com a Júris, né, portanto, realmente uma satisfação tê-lo aqui conosco, mais uma vez, claro, dessa forma não presencial, né, mas que tem sido, digamos assim, a constante, né, invariável, né, nos últimos tempos. E o tema que o Jorge nos oferece, claro, né, Twitter versus Trump, censura em tempos de pandemia, né, com Trump, não foi exatamente onde isso começou, mas foi com Trump, né, e a eleição, nós sabemos, né, que isso explodiu, né, passou realmente a ocupar um papel central no cenário político, mas também jurídico, né, e até mesmo cultural e sociológico atual em escala global, né. Também já vivenciamos isso há um bom tempo, e de forma cada vez mais intensa, também os desafios ao direito de enfrentar, basicamente, né, esse fenômeno do compartilhamento de mensagens, da influência através desses mecanismos e até mesmo, né, do recurso de desinformação, ao que se tem chamado de fake news, embora a gente saiba, né, a polêmica em torno desse tema, né. O próprio Jorge já teve uma exposição conosco sobre isso, né, inclusive trazendo distinções muito claras, um trabalho muito também bom em termos das distinções conceituais, né, já foi publicado. E, portanto, Jorge, mais uma vez obrigado, já te passo a palavra para a tua exposição, permite informalidade, né, mas acho que podemos tê-la aqui entre nós, né, e muito gosto, muita alegria de ter aqui conosco. Muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais, ao professor Ingo Sarley o convite. Para mim é, de facto, um enorme gosto poder-me juntar aqui a este grupo. Enfim, a via possível nestas circunstâncias. As universidades abriram ontem em Portugal e, portanto, começamos a ter ontem atividades presenciais. Espero que, enfim, possamos regressar, enfim, a uma normalidade nos próximos tempos e que o Brasil siga também nesse caminho. Enfim, queria também agradecer a todos a presença e antecipadamente a paciência de ouvirem estas minhas considerações acerca deste problema, que é um problema da moda, é um problema muito atual, mas que eu creio que se vai manter por muito tempo, porque, em bom rigor, é um problema que tem raízes
já muito fundas e por isso parece-me que ele não vai desaparecer tão cedo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela simpática apresentação e pela oportunidade de estar aqui convosco e discutir convosco estas ideias. Eu vou partilhar uma apresentação, enfim, intermitente. E começava por indicar, no fundo, aquela que vai ser a sequência da minha exposição. Vou começar por fazer umas considerações acerca da relação entre direitos fundamentais e tecnologia. Depois falarei das redes sociais como espaços novos de exercício da liberdade de expressão. Falarei da regulação das redes sociais ou da necessidade de uma regulação adequada das redes sociais, diferente daquela muito incipiente que existe. E depois, no final, falarei um pouco, aliás, na sequência daquilo que o Ingo acabou de referir, do controle de conteúdos e, em particular, das fake news, que são os conteúdos mais delicados para serem controlados. Ora, muito bem. Todos conhecem, enfim, a classificação, ou se quiserem, a organização dos direitos fundamentais por gerações. A primeira geração dos direitos civis, a segunda geração dos direitos políticos, a terceira geração dos direitos sociais, a quarta geração, que curiosamente começou com o direito ao ambiente, rapidamente se transformou numa geração de direitos que defendem os bens, os fundamentais, face a ameaças tecnológicas, face a novas tecnologias. Se nós fizermos um catálogo, digamos assim, dos direitos mais recentes, conseguimos verificar que na origem desses diferentes direitos está uma nova realidade tecnológica. É certo que isto não é assim tão novo. Toda a gente conhece a história do direito à privacidade, que foi, digamos assim, inventado neste artigo da Harvard Law Review de 1890, e em que a nova tecnologia, na altura, eram as máquinas fotográficas. Não qualquer máquina fotográfica, mas as máquinas fotográficas que permitiam aos fotógrafos tirarem fotografias em movimento. Isto é, tirarem fotografias sem o consentimento dos fotografados, das pessoas que estavam a ser fotografadas. E a ausência de consentimento faz toda a diferença. É a ausência de consentimento que faz estes juristas, Warren e Brandeis, identificar uma necessidade de tutela jurídica ao nível dos direitos fundamentais e inventaram este direito à privacidade. Bastante mais recentemente, não sei exatamente, na década de 90 do século passado, quando este senhor que aparece aqui do lado direito clonou uma ovelha, a ovelha Dolly, as ordens jurídicas responderam instituindo um novo direito fundamental, que é o direito à identidade genética. Nunca ninguém, naturalmente, tinha pensado neste direito à identidade genética, porque não era tecnicamente possível duplicar pessoas. As pessoas eram, inevitavelmente, únicas e irrepetíveis. E, portanto, foi o avanço tecnológico, clonagem, que fez surgir este direito à identidade genética. E, mais recentemente ainda, como todos sabem, o Google foi condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a esquecer uma determinada pessoa, um cidadão espanhol, que era constantemente indexado
factos negativos que tinha praticado na sua vida. E, portanto, o direito ao esquecimento é também uma reação da ordem jurídica, que, aliás, aqui começou não por via doutrinal, como o caso do direito à privacidade, não por via legislativa ou convenções internacionais, como no caso do direito à identidade genética, mas começou por via jurisprudencial. Não é? Foi uma decisão judicial que criou este direito ao esquecimento e depois ele foi consagrado no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e em várias outras leis. Esta é, no fundo, a relação mais conhecida, ou se calhar a relação mais discutida entre direitos fundamentais e tecnologia. A tecnologia como uma ameaça a bens jurídicos fundamentais. Mas, em bom rigor, há uma outra relação muito mais auspiciosa entre direitos fundamentais e tecnologia. Porque há muitos direitos fundamentais que beneficiam muito da tecnologia. Pensem, por exemplo, no que significa ou no que significou para a liberdade de criação cultural o desenvolvimento de câmaras de filmar. Enfim, as câmaras de filmar eram instrumentos caros, muito limitados. Hoje em dia, qualquer pessoa pode dar aso à sua criatividade com uma câmara de filmar, que pode ser até um telemóvel. E, portanto, a liberdade de expressão cultural, de criação cultural, ganhou imenso com a vulgarização das câmaras de filmar. Como, por exemplo, a facilidade com que hoje se fazem testes de DNA gerou um direito, ou pelo menos reforçou significativamente um direito, que é o direito a conhecer as origens. O direito que cada um de nós tem de saber quais é que são as suas origens genéticas, e em particular quem são os nossos pais e até mães. Conhecer a nossa historicidade pessoal. Era um direito que até estes testes se vulgarizarem tinha uma prova muito difícil e, portanto, a ordem jurídica olhava para este direito como, vamos dizer, um direito fraco. E depois temos a procriação medicamente assistida. Hoje em dia, o direito a constituir família, em muitas ordens jurídicas, já inclui o direito ao apoio do Estado às pessoas que não conseguem ter filhos por processos naturais e, portanto, precisam de recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida. E, portanto, novas tecnologias cuja vulgarização, cuja disseminação potencia muito, expande muito o conteúdo, vamos chamar-lhe o conteúdo útil de direitos fundamentais, aquele conteúdo que as pessoas sentem efetivamente nas suas vidas como um benefício. Este mesmo processo ocorreu também em matéria de liberdade de expressão. Quando Montesquieu, enfim, célebre pelo espírito das leis e pelo princípio da separação de poderes, quis publicar o seu livro, a sua obra-prima, ele foi de França a Genebra na esperança de conseguir fugir à censura. E o Espírito das Leis foi publicado em Genebra pela primeira vez, sem indicação do autor, mas isso não o impediu de, 2 anos depois, estar no índex dos livros proibidos. Portanto,
quando Montesquieu escreveu, a grande forma de divulgar o seu pensamento era a imprensa tradicional, digamos assim, imprimir livros na senda permitida pela tecnologia de Gutenberg. Esta liberdade de expressão expandiu-se muito com os jornais diários, com as máquinas rotativas que permitiam todos os dias imprimir muitos jornais e difundir esses jornais pela população. É claro que com a imprensa diária vieram também mecanismos mais eficientes, digamos assim, de censura prévia, e nós temos aqui em cima do Diário de Notícias português, um dos jornais portugueses mais simbólicos, uma imagem da censura, não é? Do chamado lápis azul, que fazia a revisão dos artigos antes de eles serem publicados todos os dias. Isto, enfim, durante o Estado Novo português. Da imprensa escrita passou-se para a rádio, da rádio passou-se para a televisão. Sendo que, é importante dizer, a rádio tinha um número de canais muito limitado e a televisão tinha ainda um número de canais mais limitado. Sendo que em muitos países esses canais eram públicos e, portanto, não resultavam da iniciativa privada e, portanto, o acesso a estes meios era muito restrito. Eu já agora queria só fazer aqui um pequeno parênteses para dizer que quando nós falarmos mais tarde das novas plataformas tecnológicas da liberdade de expressão, muitos irão argumentar, bom, mas são muito poderosas. Bom, basicamente foi o que se disse da televisão, o que se disse da rádio, o que se disse da imprensa escrita. Com a grande diferença que os canais de televisão eram 1 ou 2, de rádio mais ou menos a mesma coisa, e os jornais também eram muito poucos, e hoje em dia existe uma imensidão de meios de comunicação. Depois da televisão, veio a internet. Durante um determinado período de tempo, a liberdade de expressão usou os blogs como uma plataforma muito forte. A verdade é que os blogs entraram em relativo declínio e foram sendo progressivamente substituídos pelas redes sociais, que têm características diferentes entre si, têm perfis diferentes, mas também é importante sublinhar que as próprias redes sociais têm dois momentos diferentes, que têm, sobretudo, a ver com a plataforma. A partir do momento que as redes sociais passaram a estar disponíveis nos telemóveis e, portanto, deixaram, nos smartphones, não é? Deixaram de ser apenas acessíveis através dos computadores, isto permitiu uma verdadeira explosão no que diz respeito, quer ao número de utilizadores, quer quanto digamos assim, ao número de utilizações, enfim, ao período de ligação em que as pessoas estão numa relação direta, íntima, com as próprias redes e com os feeds de notícias de cada uma das redes. Ora, muito bem. Estas redes sociais têm características muito próprias, vamos dizer que têm um modelo de negócio muito próprio e que merece atenção. Em primeiro lugar, as redes sociais são empresas privadas. São empresas privadas
enfim, quase todas elas de origem norte-americana, operam em múltiplas jurisdições, o que não quer dizer que estejam sediadas em todas as jurisdições. Em particular, no contexto europeu, várias das redes sociais estão sediadas em território europeu, mas não em território português, ou espanhol, ou francês. Muitas delas escolhem, aliás, a Irlanda como sede por razões fiscais e por enfim, razões que não importa agora aqui aprofundar. Mas são empresas privadas e, portanto, a questão de direitos fundamentais que colocam é uma das questões de eleição do professor Ingo Sarlé, a questão da vinculação dos privados ao regime dos direitos fundamentais. Bom, empresas privadas em que o acesso dos utilizadores é livre e gratuito. E é feito através de contratos de adesão. Aquilo que nós chamamos em Portugal cláusulas contratuais gerais. Isto é, os utilizadores não têm a possibilidade de negociar as cláusulas contratuais. O acesso é livre e é gratuito. E, portanto, o modelo de negócio é sustentado em publicidade. Em publicidade que é introduzida pelas próprias redes na relação com os utilizadores. E, por outro lado, ao contrário dos meios de comunicação social tradicionais, o conteúdo que é disseminado nas redes é gerado pelos próprios utilizadores. Não é produzido pelas redes, é gerado pelos utilizadores. Com a particularidade que o espaço é ilimitado. Não há limite à capacidade do YouTube, do Facebook, do Twitter para receber novos conteúdos. Numa televisão, bom, a televisão pode emitir 24 horas por dia, não pode emitir mais de 24 horas por dia. Cada canal de televisão não tem mais de 24 horas. E, portanto, os conteúdos são limitados àquilo que pode passar nessas 24 horas. O mesmo vale para a rádio, o mesmo vale para os jornais em papel. Já não sucede assim no caso dos jornais digitais ou nos jornais que são simultaneamente em papel e digitais. Portanto, jornais digitais, de facto, podem ser bastante maiores do que os jornais em papel. Para além disso, faz parte do modelo de negócio a recolha e tratamento dos dados pessoais dos utilizadores. Não é? Daí que se diga, muitas vezes, aos utilizadores das redes sociais que não devem ter ilusões, porque se a utilização é gratuita, só é gratuita no sentido em que nós não pagamos em dinheiro para utilizar. Nós pagamos com os nossos dados pessoais. Não é? E, portanto, nós, também como se costuma dizer, se nós não somos verdadeiramente o cliente, então somos o produto que está a ser vendido. Não é? Portanto, se não pagamos, os nossos dados estão a ser transacionados para pagar a nossa utilização. Diferença também muito significativa relativamente aos meios de comunicação social tradicionais. O público aqui é um público concreto e identificado. Uma estação de televisão, quando emite, não sabe quem é que está a ver. Pode saber qual é o share, enfim, mais ou menos pessoas, mas concretamente quem está a ver nunca sabe ao certo. No caso das redes sociais, cada utilizador tem um perfil e, portanto, a rede sabe exatamente quem é que está a ver. Nós temos, no fundo, uma pegada na rede que é controlada pelo lado de lá, digamos assim, pelo Big Brother, que está a controlar todos os nossos passos, todos os nossos percursos na própria rede e conhece-nos muito bem, não é? As redes sociais conhecem-nos muitas vezes melhor que as nossas mulheres e os nossos maridos.
Bom, finalmente, as redes sociais fazem 2 tipos de controlo sobre aquilo que circula. Controlam o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, como é evidente, e controlam a prioridade na publicação. Este aspecto merece ser aprofundado, porque grande parte do problema está aqui e por isso temos que aprofundar este tema um bocadinho mais. Bom, as redes sociais, antes de mais, fazem recomendação de conteúdos. São conteúdos patrocinados, pagos, e isto é ótimo para as redes sociais porque representam uma receita significativa. Não é? Portanto, elas introduzem no feed de notícias, na informação que nós recebemos, conteúdos patrocinados recebem por isso. Depois fazem priorização de conteúdos. Como? Bom, conhecendo o nosso perfil, usam um algoritmo que vai variando, que vão aperfeiçoando em função daquilo que sentem que é mais interessante. Conhecem o utilizador, conhecem a performance de cada um dos posts que foi colocado, conhecem muitas vezes, quando o post é novo, a performance anterior do criador, e portanto há criadores que fazem posts com boa performance e criadores que fazem posts com má performance, que é o meu caso, não é? Em que, enfim, praticamente só a minha mulher e 2 ou 3 amigos é que me vai seguindo, e depois a novidade. Naturalmente, posts mais novos têm prioridade relativamente a posts mais antigos. E é aqui que funciona, de facto, o algoritmo e que vai, assim, uma espécie de caixa negra, vão-se sabendo, de vez em quando, algumas decisões das redes sociais em matéria de algoritmo. Enfim, o Facebook alterou o seu algoritmo para dar prioridade a conteúdos pessoais relativamente a conteúdos institucionais, e isso notou-se, enfim, no feed de notícias. E para além disto, fazem moderação de conteúdos, o que pode ser publicado, e fazem moderação de utilizadores, quem não pode permanecer na rede. Quem pode e quem não pode. Em função do seu historial e também em função de um outro problema, que são as contas falsas ou as contas automáticas. E, portanto, diferentes redes têm diferentes políticas relativamente a estas contas automáticas, mas estima-se que a percentagem de contas não correspondentes a pessoas físicas seja muito elevada. O modelo de negócio é baseado na atenção, quanto mais tempo melhor, e na fidelização dos utilizadores. É importante perceber que a moderação de conteúdos e utilizadores representa para as redes sempre um custo muito significativo. Enquanto a recomendação de conteúdos é receita pura, a moderação de conteúdos é custo, é despesa, e é despesa muito significativa. Esta moderação de conteúdos pode ser feita através de algoritmos que identificam determinados conteúdos que não estão em conformidade com os termos e condições da rede, e, portanto, esses conteúdos são assinalados por algoritmos, mas os algoritmos muitas vezes não decidem finalmente, digamos assim, não tomam uma decisão final sobre estas questões, e, portanto, há depois moderadores humanos cujo trabalho, deve ser dos trabalhos mais difíceis e desgastantes, é verem todos os posts que foram sinalizados e têm um tempo de decisão muito curto e naturalmente,
as redes tendem a localizar estes centros de moderação humana em países onde a mão de obra é mais barata, naturalmente, com todas as dificuldades, até com todas as dificuldades linguísticas que daí decorrem. Fazer moderação em português não é a mesma coisa que fazer moderação em inglês, ou em francês, ou em alemão, e por isso há sempre, inevitavelmente, muitos erros, mensagens que deviam ser impedidas de circular e que circulam, e vice-versa, mensagens que correspondem ao exercício da liberdade de expressão e que são bloqueadas. Muito bem, este é, no fundo, o modelo de negócio que nós temos aqui em presença. Entrando agora no tema que dá nome a esta minha intervenção. Twitter contra Trump. Temos aqui o CEO do Twitter, Jack Dorsey, que no final da presidência Trump o expulsou da rede. Já tinham existido alguns sinais públicos de desconforto de Jack Dorsey relativamente a muitos dos tweets de Donald Trump. A verdade é que o Twitter levou Donald Trump ao colo para a presidência e suportou 4 anos na presidência. E, portanto, esta decisão que ele assumiu, aliás, pessoalmente, de Jack Dorsey pôr Donald Trump na rua, é uma decisão que cheira oportunismo político. Mas, enfim, curiosamente, houve um clamor, não só entre defensores de Trump, mas até muitos opositores de Trump, dizendo que Donald Trump estava a ser censurado. Que as redes sociais, e em particular o Twitter, estavam a privar Donald Trump do exercício da sua liberdade de expressão e, em particular, da possibilidade de comunicar diretamente com os seus muitos seguidores na rede em causa. Ora, muito bem. O que dizer desta forma de colocar o problema? Em primeiro lugar, é preciso ter em atenção o seguinte: a liberdade de expressão não se esgota na proibição da censura. A liberdade de expressão tem, enfim, bastantes mais conteúdos do que a proibição de censura. A proibição de censura é apenas a forma, digamos assim, mais grosseira, mais ostensiva de violação da liberdade de expressão. Agora, para se falar de censura, é necessário, antes de mais, demonstrar que os conteúdos que foram bloqueados correspondem efetivamente ao exercício da liberdade de expressão. Portanto, só há censura se os conteúdos forem conteúdos protegidos pela liberdade de expressão. Ora, enfim, por muito que nos custe reconhecer, nem tudo o que nós dizemos está protegido pela liberdade de expressão. Está protegido pela primeira emenda da Constituição Americana, pelo artigo 37 da Constituição Portuguesa ou pelo artigo 5º da Constituição Brasileira. Se eu estiver numa sala de cinema ou numa sala de teatro completamente cheia, como antes da pandemia, não posso
invocar a liberdade de expressão para gritar fogo, fogo, fogo. Não é? Da mesma forma que, dando um exemplo que se passou aqui ao lado em Espanha, se um ministro do culto muçulmano escrever um livro a explicar aos seus fiéis, aos maridos, como punir fisicamente as suas mulheres, isto não corresponde ao exercício da liberdade de expressão. Ou, da mesma forma, um líder político que, numa manifestação de rua, instiga os seus apoiantes à rebelião, à subversão do Estado de Direito, não exerce verdadeiramente a liberdade de expressão. Esta conduta não é protegida pela liberdade de expressão, porque ela, muito provavelmente, vai desembocar na prática de crimes. Por muito cinzenta que seja a fronteira, nós sabemos que, pelo menos, quando uma conduta constitui crime ou conduz muito diretamente à prática de crimes, ela não está protegida pela liberdade de expressão. E como veem aqui neste slide, aquilo que Donald Trump faz claramente é incitar os seus apoiantes a marchar sobre o Capitólio, e há uma relação de causalidade óbvia entre o seu discurso, a manifestação, o seu discurso e o assalto ao Capitólio que ocorreu pouco tempo depois e que foi, aliás, no Twitter, enaltecido pelo próprio. Questão diferente desta é saber quem deve tomar estas decisões. Quem deve tomar estas decisões de bloquear conteúdos ou, num segundo momento, bloquear os utilizadores que de forma sistemática, de forma reiterada, colocam conteúdos ilegais, conteúdos ilegítimos nas redes sociais. E aqui, verdadeiramente, só há 3 caminhos. Uns dirão, isto é um poder muito grande, é um poder muito forte, tem que ser os tribunais. E só podem ser os tribunais. Bom, do ponto de vista prático, isto não é execuível. Segunda hipótese, tem que ser as próprias redes sociais, mas de acordo com os seus próprios critérios, num quadro, digamos assim, de autorregulação. Já vamos falar de autorregulação. Terceira hipótese, tem que ser as redes sociais, do ponto de vista prático não há outra alternativa, mas em conformidade com um regime jurídico que defina claramente quando é que as redes sociais têm a obrigação de bloquear, com que tempo, em que período de tempo é que devem cumprir essa obrigação e quais é que são as consequências para o não cumprimento dessa obrigação. No contexto europeu, é este terceiro o caminho que está a ser seguido. E, em particular, na União Europeia está a ser preparado um regulamento, o Digital Services Act, que nós já vamos ver daqui a pouco, cujo artigo 20 prevê expressamente a obrigação das redes sociais bloquearem determinados conteúdos rapidamente, quando esses conteúdos sejam manifestamente ilícitos. Agora, também é importante dizer o seguinte: todo este debate
está a assumir uma coisa, que é, hoje, a liberdade de expressão já não é apenas negativa, já não é apenas não ser impedido de expressar as suas ideias, não ser perseguido pelas suas ideias, não ser censurado. A liberdade de expressão tem uma clara dimensão positiva, que é o acesso a estas plataformas, apesar de serem empresas privadas, o acesso a estas plataformas e de usar estas plataformas para comunicar o seu pensamento, as suas ideias, os seus, enfim, as suas convicções. E valha a verdade que o famoso Speaker's Corner hoje em dia não interessa a ninguém. Se eu, no meio da rua, não é? Quer seja na Baixa de Lisboa, enfim, em Londres, enfim, em Copacabana, é? ou em Porto Alegre, se eu pegar num banco e subir acima do banco e começar a falar, na melhor das hipóteses, eu sou tomado por tolo, não é? Ninguém vai ligar nenhuma. Posso ser internado por um problema psiquiátrico. As pessoas querem acesso a estas plataformas para terem uma audiência tão vasta quanto possível. E, portanto, também aqui, estas plataformas transformaram positivamente a liberdade de expressão. Apesar dos riscos que comportam, as plataformas, o acesso às plataformas, expandiu muito a possibilidade de as pessoas exprimirem livremente as suas opiniões. E, portanto, voltando a mostrar aquele slide há pouco, nós estamos perante uma realidade nova que carece de uma regulamentação jurídica específica e que, no fundo, faça sair estas plataformas, em larga medida, do estado de natureza em que elas ainda se encontram. Enfim, não é um estado de natureza puro, mas a verdade é que a transição destas plataformas para o estado de sociedade é um imperativo jurídico, ético. Alguém dizia: o Facebook é o maior país do mundo. Não é? Enfim, não tem território, porque o seu território é o ciberespaço. Não tem cidadãos, mas tem utilizadores. Não tem Constituição, mas tem Terms and Conditions. Não é? E, portanto, o Facebook, o Twitter, o YouTube, enfim, as várias outras plataformas têm que sair definitivamente da situação de rarefação normativa em que se encontram para entrar no estado de sociedade. Bom, mas como regular então as redes sociais? Bom, antes de mais, nós temos que ter consciência deste triângulo, que é o poder público, que poderão ser os Estados, no caso europeu será a União Europeia. Países pequenos não têm dimensão para regular as redes sociais, precisamente porque elas operam em múltiplas jurisdições. Têm que olhar para a rede social como um potencial agressor de direitos fundamentais dos utilizadores. E, portanto, aproveitar esta ideia de vinculação dos privados para restringir a posição dos agressores, reais ou potenciais, protegendo a posição dos utilizadores. Como, aliás, acontece com todo o direito do consumo, com todo o direito do consumidor. Mas não podemos esquecer que estas plataformas são um negócio, não é? E, portanto, são um negócio que visa o lucro dos acionistas,
Mas ninguém se lembraria de dizer que as farmacêuticas não têm um dever de proteção da saúde pública. Portanto, não há nenhuma razão para as empresas farmacêuticas também visam o lucro dos acionistas. Portanto, não há nenhuma razão para achar que as plataformas não têm que ter em conta as consequências das suas ações. Elas desempenham várias funções: facilitar e organizar a participação política, curar a opinião pública, aplicando aqui os termos de serviço da comunidade, mas, em última análise, é importante que o espaço público seja saudável, seja respirável, porque, efetivamente, a liberdade de expressão é o oxigênio da democracia e as redes sociais têm, em vários momentos, tido uma função ou um efeito de radicalização do discurso, de, enfim, aumentar o tribalismo, criar bolhas informativas em que os cidadãos ficam, digamos assim, presos. Não é? Alguém dizia que antes havia opiniões diferentes, agora há factos diferentes, não é? Ou factos alternativos, e isto é muito preocupante, porque as opiniões podem divergir, mas os factos, em princípio, não. Ora, muito bem, deste ponto de vista, as redes sociais, com o controlo que fazem dos conteúdos, estão cada vez mais próximas do chamado julgamento editorial que é feito nos órgãos de comunicação social tradicionais. Eu escrevo num jornal português com alguma regularidade, eu não tenho direito a que o meu artigo seja publicado. O artigo é publicado se o editor do jornal achar que o artigo tem interesse para os leitores. Certo? E, portanto, eu não tenho um direito fundamental a publicar naquele jornal, só o faço na medida em que isso sirva, na opinião do editor do jornal, o interesse dos leitores do jornal. E, portanto, a diferença aqui é essencialmente a de que o conteúdo do jornal é produzido pelo próprio jornal ou por pessoas associadas ao jornal. No caso das redes sociais, os conteúdos são todos produzidos pelos utilizadores, mas há, em qualquer dos casos, um controlo quanto ao conteúdo daquilo que pode ser publicado. As redes sociais sempre se defenderam dizendo: nós somos apenas um mensageiro. Nós, no fundo, somos apenas uma plataforma. Se não gostam da mensagem, não matem o mensageiro. O problema está na mensagem, o problema não está no mensageiro. Mas, de facto, isto já não é verdade. Isto podia ser verdade no início, podia ser, apesar de tudo, mais verosímil numas redes sociais do que noutras, mas, de um modo geral, as redes sociais não são apenas um mensageiro. Têm um controlo muito significativo das mensagens que são distribuídas, da prioridade dada às mensagens e beneficiam muito com mensagens, incluindo mensagens que não são de todo legítimas ou porque não estão cobertas pela liberdade de expressão ou porque constituem mesmo um ilícito. Bom, e a autorregulação? Não deveremos apostar aqui, sobretudo, na autorregulação, que é um argumento de segunda linha das plataformas. As plataformas dizem, primeiro dizem, bom, nós somos apenas um mensageiro. Segunda linha, somos empresas privadas e, portanto, nós autorregulamos-nos. Certo? Eu, em matéria de autorregulação,
apelo normalmente à história do Facebook. E eu acho que nos últimos anos não houve nenhum ano em que Mark Zuckerberg não tenha vindo pedir desculpas depois de ter acontecido qualquer coisa com o Facebook. No mês passado, soube-se que 500 milhões, ou os dados relativos a 500 milhões de contas foram objeto de uma fuga aqui há uns anos, creio que em 2018. Antes disso foi o escândalo de Cambridge Analytica. Antes disso foi a alteração do algoritmo para todos os anos. E, por outro lado, a autorregulação é sempre muito difícil quando estamos a falar de empresas que têm entre si uma concorrência muito feroz. Não é? O comportamento do Facebook e de Mark Zuckerberg relativamente aos sucessivos escândalos faz-me lembrar o meu filho mais novo, que tem 9 anos, que faz asneira, é apanhado, pede desculpa, promete não voltar a fazer e no dia seguinte volta a fazer. Nenhum de nós, pais e mães, deixa filhos de 10 anos, 9 anos, autorregular-se. Não vai dar bom resultado. Portanto, nas nossas sociedades evoluídas, a regulação é heterorregulação. Não quer dizer que não possa haver códigos de conduta. Não pode. Mas a regulação tem que ser uma regulação pública, uma imposição ou dos Estados, se tiverem dimensão para isso, ou, no caso da União Europeia, das próprias instituições europeias. Como regular? Bom, a regulação aqui tem que ter vários componentes. Tem que ter uma componente de direito à concorrência, para evitar as concentrações excessivas. Já houve demasiadas concentrações no domínio das plataformas digitais. É preciso ter em conta o seguinte, que se a regulação for demasiado pesada, ela dificulta a entrada de novos players no mercado e, portanto, o Digital Services Act prevê obrigações diferentes para pequenas plataformas, médias plataformas e grandes plataformas, porque senão, de facto, uma regulação muito forte, muito pesada, é mais facilmente suportável por grandes plataformas do que por pequenas plataformas. E, portanto, se nós não queremos bloquear a inovação, se nós não queremos bloquear a entrada no mercado, não podemos ter uma regulação demasiado pesada para estas pequenas plataformas mais inovadoras. Por outro lado, temos que bloquear a compra de pequenas plataformas inovadoras pelas grandes plataformas. É uma forma de matar a concorrência. Segunda linha de regulação, a proteção de dados. A União Europeia tem feito um progresso notável desse ponto de vista, mas a velocidade de evolução é estonteante. O RGPD já está a precisar de ser revisto em alguns aspectos e, portanto, foi uma opção importante de dar aos cidadãos o domínio sobre os seus dados, mas é necessário acompanhar a evolução neste domínio. E depois, este é talvez o aspecto mais importante, regras de responsabilidade. Regras de responsabilidade das plataformas aplicáveis a certas categorias de conteúdos ou de atividades. Este é, no fundo, o elefante no meio da sala, e é este que tem que ser tratado de uma forma muito clara, sobretudo quando estamos a falar de doutrinação terrorista, promoção da prática de crimes, pornografia infantil, pornografia de vingança, revenge porn, violação de direitos de autor, violação óbvia da privacidade,
violação de segredo de Estado, segredo profissional, assédio moral ou assédio sexual, discurso de ódio, violação de regras eleitorais ou de campanhas eleitorais e, finalmente, e é este talvez o problema mais delicado, fake news. Porquê que é este o problema mais delicado? Porque é que o problema mais delicado, enfim, já agora antes de avançar para as fake news, só no fundo uma referência àquele que é o quadro vigente nos Estados Unidos. Toda a gente conhece o artigo 230 deste Communications Decency Act de 1996, que estabelece esta cláusula de irresponsabilidade das redes. Na União Europeia, esta diretiva de comércio eletrónico, com o artigo 15º, que também estabelece um princípio de irresponsabilidade, e isto são as novas disposições deste Digital Services Act, onde claramente se altera a linha, dizendo que as plataformas devem suspender, durante um período razoável e após ter emitido um aviso prévio, a prestação de serviços aos destinatários que forneçam com frequência conteúdos manifestamente ilegais e por aí fora. E quais é que são, no fundo, os parâmetros para essa suspensão, para essa expulsão, e depois aqui regras especiais para notificação de suspeitas de crime. Enfim, seria um pouco razoável estar aqui a analisar estes regimes, mas, no fundo, queria terminar dizendo o seguinte: as fake news, de facto, são um problema muito sério. Porquê? Porque é muito difícil apanhar fake news com algoritmos. As fake news estão próximas de outras realidades que estão protegidas pela liberdade de expressão. Enfim, toda a gente conhece a fake news segundo a qual o Papa Francisco teria apoiado Donald Trump, mas temos aqui um caso em que uma fake news que circulava nas redes sociais em Portugal foi apresentada como verdadeira por um canal de televisão nacional, não é? E, portanto, houve alguém que fez uma fotomontagem do New York Times e aquilo foi apresentado no Jornal Nacional como uma realidade. E, portanto, se toda a redação daquela televisão não se apercebeu que isto era uma fake news, dificilmente o algoritmo consegue, e sobretudo, distinguir as fake news que têm tido uma explosão enorme agora durante a pandemia, com consequências muito, muito graves, distinguir estas fake news de outras realidades que aqui aparecem elencadas e que eu, aliás, tratei da última vez que fui a Porto Alegre, as notícias erróneas que sempre existiram, mas, por outro lado, o spin, não é? O clickbait, a propaganda, o leaking, ou até as chamadas bullshit news, que são, no fundo, fait divers, que não têm interesse jornalístico, mas que aparecem como notícias, e até as notícias irónicas ou satíricas que às vezes aparecem e que são, de facto, muito difíceis de captar pelos algoritmos. E, portanto, estas fake news, numa zona que é muito cinzenta, teriam que ser detectadas, digamos assim, à mão, através de visualização de controladores humanos. Os algoritmos funcionam bem, ou pelo menos já estão a funcionar bem para controlar outros conteúdos, mas o controle de fake news é efetivamente muito difícil, em larga medida por causa da proximidade com estas outras realidades que eu aqui apresento, enfim, muito, muito sumariamente.
Enfim, e dito isto, agradeço a vossa paciência e fico aqui disponível para responder às perguntas que queiram fazer. Jorge, muito obrigado. Mais uma vez, uma exposição muito clara, muito bem construída e, além do mais, o material que acompanhou, que projetaste também, permite uma visualização excelente, né, do tema e também da própria evolução, né? Inclusive, essa primeira parte, que pode soar banal, mas não é, que mostra claramente como as reações, digamos assim, do direito acabam sendo também sempre ligadas às provocações, né, da realidade, nesse caso, os câmbios de tecnologia. E, é evidente, coloca a questão se nós temos realmente já provoca aqui o debate, né, algumas considerações para isso, depois há para perguntas, e daí, claro, te permitir já uma réplica. É claro que se pode discutir se temos ou não uma nova geração de direitos, né, no sentido próprio de que há realmente algo substancialmente novo que distingue isso das outras dimensões. Né? E, é claro, se formos pensar apenas nos bens jurídicos protegidos, não, né? Eu diria não. Né? Agora, é evidente, se nós formos olhar pelo ângulo, né, das necessidades que sim são novas, né, de adaptação, de compreensão, aplicação, né, desses direitos nesse contexto e face às novas tecnologias, e ainda por cima isso muda conforme a tecnologia, o seu impacto, né? Realmente acho que, nesse sentido, perfeitamente é possível falar de uma nova geração, dimensão, e também me parece que é essa perspectiva que tens usado para justificar isso, né? Além do mais, eu também trato no meu livro, sabe disso, é claro também que como tem uma utilidade, sim, no sentido não meramente didática, não meramente teórica, de mostrar realmente claramente a dimensão histórica, né? Historicamente relativa, evolutiva, né? Até mesmo um processo dialético dinâmico, né? De releitura, reconstrução, até mesmo identificação de novas demandas e proteção delas, né? Então, acho que foi muito bem demonstrado aqui, até mesmo depois dos exemplos que trouxeste, né? Eu tenho uma pergunta específica, né? Porque também não quero fazer muitas, porque o pessoal normalmente também faz perguntas, no como regular, né? No como regular. Apresentar também muito bem essa diferença do salto da responsabilidade para a responsabilidade e responsabilização, né, especialmente nas normativas mais recentes, né, mas é claro que isso não responde, nem poderia responder, porque isso é outro campo, né, mas aí faria uma breve observação em relação a que posição pessoalmente aderes no sentido de um mix regulatório que, de certa forma, já está presente ali, né? Estado, não está excluindo Estado, de falar né, da regulação no campo das serviços digitais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, enfim, mas qual é o teu entendimento sobre a figura, né, chamada da corregulação, ou que o Hoffmann Riem, né, meio que capitaneando isso na Alemanha, né, chamou já muito precocemente de autorregulação regulamentada, autorregulação regulada, né? E que achas dessa figura, né, especificamente, e que vês assim surgindo-se em Portugal, já há iniciativas nesse sentido. A Alemanha sabemos que tem o Netzwerk durch Gesetz, que obedece mais ou menos esse modelo, né? E nisto, então, o que te parece essa possibilidade de regulação quanto à sua possível eficácia, né, concreta também? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Não sei se a resposta vai ser muito convincente. Antes de mais, eu sou muito cético relativamente à possibilidade de fazer regulação em espaços geográficos pequenos ou jurisdições pequenas. Portanto, acho que a única forma de fazer uma regulação eficaz é por blocos. E desse ponto de vista, eu devo dizer que
cada vez mais gosto que Portugal esteja na União Europeia, porque quando vejo, enfim, o Digital Services Act, que eu tenho aqui na minha mão, enfim, um país como Portugal não teria nenhuma hipótese de fazer uma regulamentação com esta profundidade, com este rigor técnico. E, portanto, iniciativas que não tenham uma escala de muitos milhões de utilizadores são iniciativas votadas ao insucesso, quando nós temos redes sociais que têm bilhões de utilizadores. Não é? Portanto, os Estados Unidos, seguramente, o Brasil, na Europa, eu acho que enfim, a única hipótese de fazer uma regulação que tenha peso nos comportamentos das redes sociais é à escala europeia. Portanto, iniciativas mais localizadas, mesmo na Alemanha, enfim, sou cético. Depois, também sou um pouco cético quanto a formas mistas de autorregulação. Eu acho que, se nós olharmos, por exemplo, em matéria de proteção de dados, enfim, foi criada em todos os Estados europeus e ao nível da União Europeia também, um conjunto de autoridades administrativas independentes com funções de regulação. Isto não impede que depois não possam, em determinados setores de atividade, haver códigos de conduta que são sujeitos à análise das autoridades administrativas independentes. Mas esses códigos de conduta são, digamos assim, são orientações que apoiam, apesar de tudo, empresas que são muito mais, têm uma dimensão muito mais reduzida do que as redes sociais. Quando o número de players é muito reduzido e cada um dos players é muito forte e são concorrentes recíprocos muito fortes, eu acho que é difícil eles chegarem a um entendimento razoável nesse domínio. E, portanto, eu acho que, até por causa da história, em que a autorregulação foi usada sucessivamente pelas plataformas como uma forma de adiar o problema, eu acho que a regulação tem que ser uma regulação pública, enfim, através de direito imediatamente vigente. No caso europeu, nós estamos a transitar de uma diretiva que depois era adaptada em cada um dos Estados para um regulamento. Não é? O Digital Services Act é um regulamento, como o RGPD, e, portanto, aplicável uniformemente em toda a União, e no fundo, são leis. São leis concretizadoras de direitos fundamentais, e, portanto, o espaço para a autorregulação tem que ser secundário, não é? Tem que ser... tem que estar numa segunda linha. Na proteção de dados, não têm surgido muitos códigos de conduta. Enfim, há questões mais prementes na proteção de dados do que propriamente a análise dos códigos de conduta por parte das autoridades administrativas independentes. Portanto, acho que o tempo é de uma regulação, é de hard law e não de soft law. Bem, te agradeço. E também, é claro, é proporcional à dimensão do poder social, econômico, até político, né, de influência dessas grandes corporações. E acho que o ponto que também tocaste, que vamos aqui em termos de palestras, né, disposições, no meu sentido não foi tocado nesse contexto, é o de assegurar a concorrência, né? Assegurar a concorrência, que ela também faz uma regulação, digamos assim, por contraponto, né? E a gente até sabe que nos Estados Unidos não tem uma regulação de conteúdo em si, né, da mídia, assim, mas tem uma forte regulação em termos de direito concorrencial, né, da formação de monopólios, né, os oligopólios comunicativos, né? Isso
na verdade, a forma com que lá se busca, vamos dizer, essencialmente, né, que já existe há mais tempo, fazer a regulação. E, por exemplo, a resistência aqui da nossa mídia brasileira é muito forte, porque a Constituição prevê, desde 88, mas só prevê a necessidade de formar um conselho, né, de comunicação social que tenha a função de regulação e que definitivamente não precisa ser automaticamente censura, né? Ele pode basicamente também regular esse tipo de situação. Claro, gente que concorrer já pode também, mas, claro, em nível específico, ambientes específicos, pode haver uma mescla aqui, mas isso nunca ocorreu, e qualquer iniciativa que tenha ocorrido é logo, né, bloqueada, né, pela mídia, né, pela grande mídia. Então, isso é um dado nosso aqui. Mas é muito diferente. Os órgãos de comunicação social mainstream são essencialmente nacionais. São players nacionais. Podem ser fortes, mas são players nacionais. Aqui claro, não, claro. não são players nacionais. Sim, Portanto, sim. Não, mas, e mesmo no plano nacional, Portugal tem uma entidade de regulação da comunicação social, mas não tem grande sucesso. Não é propriamente uma experiência bem sucedida. Não, eu estou falando também do caso brasileiro, né? Aqui sim, em nível doméstico, né? Que existe, que no site apenas que a Constituição prevê, o dado é que a Constituição prevê, isso nunca foi realmente instituído, órgão e regulamentado o órgão, né? Isso nunca aconteceu, né? Felizmente, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está acontecendo. Felizmente, pelo menos começou a acontecer. Pessoal, colegas, o professor Jorge ainda está à disposição para responder alguma pergunta, né? Então, pode abrir o microfone. Acho que perguntar diretamente é mais fácil, porque eu não consigo muito bem acompanhar aqui no chat essa formação de perguntas. Quem deseja fazer uma pergunta? Professor, se fosse possível, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Jorge. Claro. Professor, muito obrigada pela excelente exposição. Mais uma vez, eu tive a oportunidade de estar presente na sua última vez que esteve no Brasil, final de 2019, e como é interessante perceber que mesmo o tema das fake news ser um tema da moda, ele está em constante evolução e desenvolvimento, tendo tantas novas abordagens como o senhor trouxe mais uma vez hoje aqui. Então, já peço se o senhor já tem algum artigo em andamento ou em vias de publicação para eu poder citar o senhor nos meus textos, pois eu pesquiso sobre esse tema, e vai ser excelente citar o senhor, como já foi citado um artigo que eu e o professor Ingo escrevemos. Não foi um artigo completo em periódico, mas foi um artigo que o senhor escreveu pequeno, mas mesmo assim de excelente contribuição, mas já faço esse pedido de antemão. Mas vamos à pergunta. Não. A pergunta já me alinhando ao... Esta conferência que eu faço agora e que está a evoluir, a terminar num artigo. Excelente, excelente. Tem alguma esperança, mas vai terminar, com certeza. Está bem, então eu já peço que o senhor passe ao professor Ingo ou passe a mim diretamente, já que o senhor tem o meu contato, para que a gente tenha essa conexão aí entre países. Mas a pergunta que eu busco responder, e que ainda é uma incógnita para mim, e já me alinhando ao que o professor Ingo perguntou, é sobre as impressões que o senhor tem sobre o Oversight Board, o comitê de supervisão que o Facebook criou para um órgão à parte para julgar se o senhor acha que isso é um mecanismo de blindagem, e como o Twitter, que não tem um mecanismo parecido, mas já pensou em algo, que é o Blue Sky, mas não é nesse sentido de centralização da decisão, mas é uma descentralização dos usuários escolherem o que eles querem fora da plataforma, e de que modo isso pode influenciar o Twitter a elaborar algo parecido nos próximos anos. Até porque, ainda na perspectiva de concorrência, de assegurar a concorrência entre as redes sociais, já que elas possuem tantos interesses parecidos e correlatos, como que isso se centraliza num panorama em que elas possuem tantos poderes quanto os estados nacionais, que foi justamente o que foi percebido
no caso Trump, em que não só a conta foi suspendida, como também os tweets publicados pelo Trump na conta presidencial oficial dos Estados Unidos foram deletados. Como que o senhor enxerga essas novas perspectivas para os próximos meses e para os próximos anos? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu pela questão. Se nós compararmos as redes sociais aos Estados ou outras comunidades politicamente organizadas, nós, no fundo, a primeira coisa que detectamos é nas redes sociais não existem tribunais. Não é? Enfim, elas têm como disse, um território no ciberespaço, têm um conjunto de utilizadores que funcionam como comunidade, têm um ordenamento jurídico próprio, que normalmente se designa por Terms and Conditions, termos e condições. Agora, não têm depois um conjunto ou um órgão com funções, digamos assim, de aplicação, pelo menos de aplicação transparente e imparcial dos termos e condições. No fundo, se quiserem, o Poder Executivo e o Poder Jurisdicional estão iguais, são a mesma entidade. Não é? E, portanto, eu não sou contra a criação de órgãos e instituições que tenham utilizadores e que tenham pessoas com várias proveniências. Agora, assim, um órgão independente, um órgão verdadeiramente independente, que possa aplicar os termos e condições com imparcialidade, não se cria de um momento para o outro. Se nós conhecermos a história, por exemplo, do Conselho de Estado francês, nasceu como um órgão político, foram precisos muitos anos e muitas décadas para se transformar num verdadeiro tribunal. São experiências, eu acho que são experiências positivas, mas no fundo revelam que as próprias redes sociais já consideram insustentável a sua posição original. Não é? Portanto, aquilo, voltando ao mesmo ponto, eu acho que nós precisamos de regulação forte e de controle jurisdicional, enfim, pelos tribunais estaduais ou, no caso europeu, pelo Tribunal de Justiça, enfim, clara desses mesmos regimes. Enfim, por outro lado, uma das dificuldades aqui em causa é a seguinte, é que os termos e condições de cada uma das redes vão muito além de banir conteúdos ilegais. E podem ir, não é essa a questão. Mas, no fundo, são coisas diferentes. As redes sociais podem ter uma política, e isso decorre da sua natureza privada, podem ter uma política em que, em alguns domínios, sejam mais exigentes do que a própria lei. Isso é o caso óbvio da política que algumas redes sociais têm relativamente, por exemplo, à nudez. Não é? E, aliás, um dos problemas é que algumas redes sociais são muito rígidas relativamente à nudez e depois são muito tolerantes relativamente a outros conteúdos que são bastante, digamos assim, piores, bastante mais danosos do que propriamente a nudez. E, portanto, é necessário, de facto, uma regulação que tipifique de uma forma tão precisa quanto possível os diferentes conteúdos que têm que ser banidos, em que, no fundo, há uma obrigação por parte das redes de bloqueio desses conteúdos. Tem que haver uma regulação das consequências da introdução na rede de conteúdos ilegais, quanto à permanência dos utilizadores na rede. Se for ver os termos e condições do Twitter,
A questão não é de saber se Donald Trump podia ter sido excluído. A questão é de saber porque é que ele ainda não tinha sido excluído. Porque muitos dos tweets que ele punha há muito tempo violavam os termos e condições do Twitter e ele só não foi banido mais cedo porque era presidente dos Estados Unidos e porque os seus tweets tinham muitos seguidores e geravam muita receita para o Twitter. E, portanto, a questão não é se ler numa perspectiva contratual os termos e condições, o contrato que Donald Trump e qualquer outro utilizador do Twitter tem, se fosse cumprido, se fosse enforced pelo próprio Twitter, Donald Trump já tinha saído do Twitter há muito tempo. Não era preciso chegar ao assalto ao Capitólio. Não é? Portanto, isto numa perspectiva puramente contratual. Não é? Agora, muitos dos tweets que eram colocados estavam cobertos pela liberdade de expressão. Não é? E, portanto, só numa perspectiva contratual é que eles podiam ser, puramente contratual, é que eles podiam ser, por um lado, identificados como, por exemplo, fake news, mas aí não eram banidos. Eram identificados como fake news, não é? O Twitter punha, como o Facebook põe, uma bandeirinha, não é? Uma bandeira a identificar aquele conteúdo como um conteúdo não comprovado. Este problema de haver simultaneamente conteúdos que não podem ser publicados por imperativo da lei e conteúdos que não podem ser publicados por causa da política da própria rede. Repara uma coisa, é uma política que enfim, muitos estabelecimentos comerciais têm, de reservar o direito de admissão para proteger os clientes de coisas que os clientes não gostam. Agora, esta fronteira é de facto uma fronteira que é muito problemática e onde se joga efetivamente a natureza privada destas empresas, que não podem ter o mesmo nível de vinculação à liberdade de expressão que têm as entidades públicas. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Também gostaria. Claro. Maria Lúcia. Bom, primeiro, agradecer a palestra maravilhosa, muito instigante, né? A sua fala é tão instigante que nos deixa muitas indagações. E aqui eu faria, especificamente em relação ao discurso de ódio. Aqui até no Brasil nós temos um projeto de lei em andamento, apelidado o projeto de lei das fake news, e nós sabemos que teve uma recente lei na Alemanha, em 2017, depois na França também, tratando a respeito, e sendo que a da França, pelo que eu tenho notícia, inclusive o Conselho Constitucional francês recentemente declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Então, a minha dúvida, e eu gostaria de ouvir a opinião do professor, é sobre o limite possível para essa autorregulamentação, ou mesmo uma regulamentação legislativa, se não seria o caso de se deixar mais ao judiciário essa avaliação, porque o discurso de ódio, né, há doutrinadores que falam que se deveria proibir, digamos, o discurso de ódio extremo, enfim, o conflito que há em relação à liberdade de expressão. Então, qual seria a posição do professor em relação a isso, a uma regulamentação, ou autorregulamentação, ou legislativa, ou se deixar a critério do judiciário essas questões envolvendo o discurso de ódio nas redes sociais? Obrigada. Bem, se eu tivesse uma resposta para si, não estava a fazer conferências, enfim, aqui estava seguramente, enfim, não sei exatamente onde, mas de facto essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Mas o problema, eu tentei fazer um elenco, e nesse elenco está o discurso de ódio, mas deve estar em 10º lugar, porque nós temos doutrinação terrorista, promoção de prática de crimes, não é? Como insurreição, incitamento à guerra, incitamento à violência, pornografia infantil, pornografia de vingança,
violação de direitos de autor, violação ostensiva da privacidade, e aqui esta ostensiva é violação de segredos, assédio moral, assédio sexual, violação de regras de campanha eleitoral, discurso de ódio e depois as fake news. Por isso é que, de facto, nós temos aqui 10 problemas, 10 categorias diferentes de conteúdos que precisam de atenção, que não estão protegidos pela liberdade de expressão, precisam de atenção e precisam de uma delimitação de fronteiras. Que, normalmente, no caso do discurso de ódio, é feita no Código Penal. Não é? E, portanto, pelo menos o Código Penal português, enfim, nos vários crimes, no crime de injúrias, no crime de ofensa ao bom nome, tem uma disposição que, no fundo, prevê a injúria coletiva, não é? Os códigos penais podem ser alterados, mas aí nós estamos a falar de um tipo criminal. Quer dizer que não é um problema específico das redes sociais, é um problema de direito penal, em que cada um dos Estados tem, no fundo, que definir uma fronteira, e em que tem toda a razão. É inevitável que seja a jurisprudência depois a fazer, digamos assim, uma delimitação complementar da fronteira. Qual é o problema? O problema é que nós também vivemos em tempos de grande correção política ou de politicamente correto, em que há muitas pessoas que veem discurso de ódio em todo lado, não é? E que procuram, digamos assim, estabelecer um padrão de comunicação demasiado elevado, demasiado ascético, em que fazem um policiamento de linguagem e que, assim como Donald Trump apelida tudo de fake news, ou apelidava tudo de fake news, outros apelidam tudo de discurso de ódio, não é? Temos que definir o tipo criminal, com todos os elementos, e depois aí transportar esse tipo criminal para as obrigações das redes sociais no que diz respeito a banir esses conteúdos. Mas agora, só aqui uma nota, porque banir conteúdos, apesar de tudo, nós temos aqui uma hierarquia, não é? Primeiro, identificar conteúdos como conteúdos problemáticos, não é? Pôr bandeiras a advertir os utilizadores, não é? Depois tem banir o conteúdo e depois banir os utilizadores. Portanto, também há aqui uma escala, não é? Uma gradação em que, à luz do princípio da proporcionalidade, se bastar identificar um conteúdo como problemático, não pode banir. Se for suficiente banir um determinado conteúdo em vez de banir o utilizador, também não pode banir o utilizador, não é? Bom, espero ter esclarecido a sua, enfim, questão tanto quanto possível, embora a questão da fronteira seja, de facto, uma questão difícil. Mais questões? Sim. Se me permite só um comentário rápido, porque eu sei que tem uma questão, mas só para complementação. Uma das críticas, inclusive, que se faz, já desde o início, à lei alemã, né, é que, especialmente naqueles conteúdos que eles consideram não evidentes, né, aqueles conteúdos que eles consideram que não violam, digamos assim, não são tipos penais, digamos assim, né, que são relacionados com conteúdos ilícitos específicos, uma tutela de evidência, né, eles têm um prazo maior, só para promover aqui um contraditório e tomar decisão, né? E uma das críticas é que isso, evidentemente, também é problemático na medida em que questões mais complexas, como o discurso do ódio, exatamente essas, né? Fake news, enfim, elas realmente, normalmente, também demandam de conhecimento, atenção, a própria jurisprudência que interpreta isso caso a caso, as tandas, inclusive do Tribunal Constitucional em relação a isso, do BGH, do Superior Tribunal de Justiça. Isso, evidentemente, é um problema, porque a rede social fazer isso, claro que é assegurado sempre a revisão judicial, né? Mas, de qualquer sorte, há uma crítica que justamente está ligada, né,
a essa questão de que são sempre aspectos muito abertos, complexos, e que são resolvidos em grande parte casuisticamente pelos tribunais, ainda que aplicando certos estándares e certos precedentes. Então, acho que isso vem ao... Né, meio... está em sintonia com essa pergunta, inclusive, da Maria Lúcia, com a tua resposta. Não sei se... Não, é muito difícil, até porque, em alguns casos, o Digital Services Act também estabelece vários prazos em função da complexidade do controle dos conteúdos. Não é? Há conteúdos que têm que ser imediatamente retirados, há conteúdos que podem estar, digamos assim, em análise mais tempo. Mas ainda pegando na questão do discurso de ódio, o discurso de ódio tem características diferentes, por vezes, de país para país, por causa da história do próprio país e por causa, por exemplo, da composição étnica dos diferentes países. Não é? E, portanto, isto gera aqui uma tensão que é muito difícil fazer a revisão de conteúdo de discurso de ódio num plano muito elevado. Não é? Por isso, em última análise, as redes, no caso do discurso de ódio, têm que ter em conta o ordenamento jurídico penal dos diferentes Estados. Porque aqui varia. É diferente em França e na Alemanha. O discurso de ódio em França e na Alemanha são diferentes. Exato. Ou em Portugal. Não é? Portanto, tem que se juntar essas especificidades de cada um dos países, depois com os problemas linguísticos, não é? O modo como cada uma das expressões é construída, pequenas subtilezas linguísticas podem, no fundo, determinar se há discurso de ódio ou não é? É muito, de facto, difícil este tema. E, portanto, temos que confiar nos legisladores penais e no rigor que normalmente têm para, em cada um dos ordenamentos jurídicos, fazerem essa delimitação. Muito bem. Eu tinha escutado que havia alguém... Havia outra questão. Se candidatando uma pergunta. Eu, professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor Jorge Pereira. Realmente foi uma palestra brilhante, muito elucidativa e que nos instiga a pesquisar mais e mais. Uma questão que, em particular, aqui no Brasil nós vivemos nos últimos tempos é a propagação de contas, YouTube, Facebook, que são financiadas a partir do Google ADS, Facebook ADS, monitorizando essas contas de fake news, de discurso de ódio, e chegamos ao extremo de ter monitorizadas por empresas públicas, por exemplo, contas que propagavam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu também nos Estados Unidos em relação a outras contas que propagavam discurso de ódio e tudo mais. Em relação a esse trabalho que está sendo feito agora, especialmente no Digital Services Act, alguma menção à regulação dessa distribuição, monitorização dessas contas de propagação de fake news e ódio, professor? Não. Enfim, é um tema que está também agora a ser discutido, que é, no fundo, o da transparência do universo de utilizadores. Mas, muito provavelmente, vai ser objeto de uma regulação diferente. O que é que está aqui em causa? Enfim, se nós compararmos mais uma vez as redes sociais com um Estado, os Estados têm uma comunidade que é composta por pessoas físicas. As redes sociais são compostas por pessoas físicas, muitas vezes por empresas, por instituições, e
cada vez mais por contas falsas ou contas automáticas. Qual é o problema aqui? Bom, o problema é que muitas destas contas são usadas para gerar tráfego e, no fundo, para distorcer, digamos assim, a circulação da informação, potenciando determinada informação e relegando para segundo plano outra informação. E há dados extremamente perturbadores, que é o seguinte: se nós formos ver a performance dos posts, os posts falsos, ou colocados ou viralizados por contas falsas, têm, de um modo geral, uma performance melhor que os posts verdadeiros. Isto é terrível, tem a ver com os nossos enviesamentos cognitivos. Costuma-se dizer que uma boa história não deixa de ser uma boa história por ser falsa, não é? Portanto, muitas vezes estas histórias são, digamos assim, desenhadas para nos tocar em determinados pontos sensíveis portanto, nós aderimos rapidamente a essas histórias e quando, quando navegamos nas redes sociais, usando, no fundo, aquela expressão daqueles dois psicólogos que ganharam o Prémio Nobel da Economia, Amos Tversky, agora não me lembro do outro, mas no fundo, enfim, escreveram aquele livro de pensar depressa e pensar devagar. Nós, quando circulamos nas redes sociais, nós estamos no sistema 1. E, portanto, nós não estamos propriamente com a nossa inteligência mais profunda a funcionar. E, portanto, estamos, sobretudo, com as emoções. E isto explica que, enfim, muitas vezes cliquemos no gosto e na partilha sem fazer um juízo crítico relativamente àquilo que estamos a ver. E, portanto, esta circulação, esta viralização é boa do ponto de vista do modelo de negócio das redes sociais. São mais contas, mais visualizações, mais tempo de permanência, mais fidelização. Mas, no fundo, isto significa o quê? Significa que no debate de ideias das redes sociais há um conjunto de utilizadores que não são reais, não é? Enquanto na comunidade politicamente organizada temos um homem, um voto, não é? Uma pessoa, um voto, aqui temos alguns ativistas que conseguem dominar o espaço mediático através de mecanismos fraudulentos. Numa das audiências a que foram sujeitos o CEO do Twitter e do Facebook, há um senador norte-americano que pergunta creio que ao Mark Zuckerberg: os senhores que sabem tudo sobre os utilizadores não conseguem perceber quando determinadas contas são patrocinadas e pagas em rublos, não é? Portanto, não percebe que há contas patrocinadas a espalhar notícias entre utilizadores norte-americanos que são pagas não em dólares, mas em rublos. É evidente que as contas conseguem perceber, não é? Conseguem perceber quando as plataformas conseguem perceber quando as contas são reais e quando as contas são, enfim, são instrumentais para viralizar. Mas bloquear essas contas não é bom para o negócio, não é? E, portanto, é necessário também aí transparência. Obrigar as redes sociais a terem uma política de transparência relativamente aos seus utilizadores uma das preocupações, por exemplo, do Digital Services Act é a preocupação não apenas com quem coloca posts ilegais, mas com quem denuncia posts legais. Isto é,
nós podemos ter, vamos imaginar, um grupo de extrema esquerda que sistematicamente denuncia ao Facebook posts que são colocados por um partido do lado oposto. Para quê? Para, no fundo, bloquear a ação desse outro partido na rede. Não é? Portanto, fazer denúncias, vamos dizer, caluniosas sobre posts, também é uma forma que muitos ativistas usam nas redes sociais. E isso já está previsto no Digital Services Act. Quem faz sistematicamente denúncias caluniosas de posts, que estão compreendidos naquilo que são as políticas da rede, também pode ser banido. Muito bem, gente. Eu sei que deve ter mais perguntas, mas nós também devemos encaminhar ao final, né? Primeiro, porque já estamos encerrando o período previsto, mas também que, em princípio, sempre podia seguir alguns minutos mais, mas nós também temos, ao meio-dia, né, uma outra atividade com outro convidado, né, que é a atividade do grupo de pesquisas, as quais estão todos convidados, inclusive o Jorge, se tiver um tempinho de interesse, né, uma professora muito conhecida aqui, a professora Fernanda Nunes Barbosa, que trabalha muito com liberdade de expressão, liberdade artística. A tese dela foi sobre biografias não autorizadas, né? E aparece os limites da liberdade de expressão nas narrativas literárias, a ficção, as obras biográficas, né? Agora, ao meio-dia. Até esse convite fica para o Jorge, se quiser. Não, né? Você pode passar o link. Mas eu imagino que o Jorge já são que horas, né? Vai ter que também trabalhar um pouquinho para isso. Entre a marcação desta nossa sessão e a realização, a hora mudou em Portugal e, portanto, eu agora tenho daqui a 10 minutos uma sessão sobre proteção de dados portanto, também não posso ficar. Mas gostava, biografias não autorizadas era uma coisa que eu gostava, era um tema interessante. Mas, de qualquer sorte, quero agradecer muitíssimo. Desde não fosse a minha biografia não autorizada. Exato. Quero realmente agradecer mais uma vez, Jorge, pela tua participação, né? Amiga também, mas qualificada, né? Ao mesmo tempo também muito disponível, né? Para também responder perguntas e sempre também traz, evidentemente, novas reflexões. Eu anotei muita coisa aqui, né? Se puderes, claro que isso é uma questão também muito reservada, eventualmente se não te opões a disponibilizar o PowerPoint, né? Eu depois envio para a Andressa, está bem? Oi? Eu envio para a Andressa depois. Se puder, ótimo, né? Também vamos colocar isso apenas no Moodle, né? Na plataforma dos alunos, né? Salvo entendo também possa divulgar, mas em princípio a gente limita isso às plataformas do Moodle, né? Dos nossos alunos, né? Do sistema das disciplinas, né? E também te agradeço por isso, mas adiante o texto, é claro, né? Sempre é bem-vindo, e acho que uma salva de palmas virtual aqui, né? Uma aclamação para o nosso amigo Jorge, né? E que na próxima, Jorge, né? Seja presencial, né? Porque significará não apenas um reencontro pessoal, que sempre é melhor, mas também significará que a Covid, se não nos terá abandonado, pelo menos, né? Nos deixará em paz, ou não será menos perigosa, ou será suportável, né? Como outras gripes, né? Depois de superada já a fase das vacinações, né? Então, muito obrigado, Jorge. Um ótimo trabalho daqui em diante, né? Um ótimo final de tarde, né? Aí em Portugal. Eu agradeço a todos. Enfim, é muito agradável para mim, muito reconfortante esta atenção, este carinho. Obrigado pelo convite. Foi um gosto. Até breve. Até sempre. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, boa semana.